Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Saúdo também aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos. Estão convidados também a estar presente conosco aqui para louvar ao Senhor e aprender sobre a verdade revelada na Escritura. Mais uma vez, o tema de hoje, a verdadeira liberdade está em Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas 5, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, lemos a Tua palavra, que será exposta, mais uma vez pedindo, Senhor, que nos oriente, nos guarde, ó Pai, de pecar contra Ti. Que essa palavra transforme o nosso ser, nos encoraje, ó Pai, a seguirmos firmes. E pedimos, Senhor, se for da Tua vontade, fale conosco, como o Senhor tem feito durante todos os atos deste culto. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, assim como o presbítero já orou, que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja, que sejam as Tuas palavras ditas aqui, ó Pai. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém. Acabamos de ler: a verdadeira liberdade foi conquistada por Cristo. Contextualizando um pouco, de maneira diferente de todas as outras cartas, aqui o apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas já defendendo o seu apostolado. Ele confirma que ele foi concedido pelo próprio Cristo. Ele confronta aqueles que o atacam, dizendo que o evangelho anunciado por ele não é válido, que é necessário algo mais além da fé em Cristo. Por meio desses agitadores, surgiu esse falso ensino de que ainda havia necessidade de circuncidar. Os gentios, que não eram judeus, assim eles diziam que era necessário circuncidar, assim como a antiga aliança exigia. A salvação era sim por meio da graça, mas também por meio das obras. Eles afirmavam que esses cristãos em Cristo, se não praticassem a circuncisão, eles não seriam salvos. Enquanto Paulo pregava exclusivamente a fé em Cristo. E qualquer coisa fora disso deveria ser considerado como falso, como blasfêmia contra Deus. Paulo também afirma que o evangelho por ele anunciado foi recebido pelo próprio Cristo. E a seguir, ele fala que os próprios apóstolos, líderes da igreja em Jerusalém, confirmam que o seu evangelho é da parte de Deus. Paulo corrige até mesmo o apóstolo Pedro, quando com hipocrisia se afastava dos gentios. Quando perto dos judeus, ele praticava aquilo que a lei anterior à antiga aliança exigia. Paulo o repreende dizendo: hipócrita, você está agindo em inconformidade com aquilo que você anuncia. Você vive como os gentios, mas você diz que os gentios devem viver como os judeus. E por fim, o apóstolo Paulo apresenta vários argumentos teológicos
comprovando que o evangelho por ele anunciado é verdadeiro, que o evangelho por ele anunciado foi dado por Cristo e que o evangelho por ele anunciado procede da salvação somente na fé e não das obras. Provas essas são a presença do Espírito Santo, a fé que Abraão tinha até mesmo antes da lei ser dada a Moisés, a alegria que os próprios Gálatas haviam experimentado quando o evangelho a eles foi anunciado. E Paulo traz até um paralelo entre os filhos de Abraão, por meio da Sara, a esposa de quem viria o filho da aliança, os remidos em Cristo, aqui tratado por Paulo, e o filho da escrava, são aqueles deixados aos seus próprios desejos. Feita esta introdução, nós veremos hoje que nenhuma obra humana pode satisfazer a vontade de Deus. Nenhuma obra humana pode livrar o homem da condenação, da ira condenatória de Deus, senão aquela que é gerada pelo Espírito Santo, a fé que é gerada em nossos corações. O homem apenas pode ser salvo se a justiça conquistada por Cristo lhe for imputada pelo Espírito Santo de maneira graciosa. No nosso primeiro ensino, veremos que em Cristo você foi liberto da lei mosaica. Você foi liberto do sistema de salvação por meio das obras. O versículo 1 já nos diz aqui: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não se submetais de novo ao jugo de escravidão. Justificado em Cristo, você não é mais condenado pela lei de Deus, mas é graciosamente absolvido pelos méritos do seu Senhor. O que o Senhor nos ensina é o seguinte: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é coisa morta. Assim como o nosso irmão Ailton disse, a lei nos direciona a saber o que é o pecado. A lei não nos absolve do pecado. O nosso segundo argumento, a lei nos direciona ao pecado, mas ela também nos guia a Cristo. A lei serviu como guia desde o Antigo Testamento. Os rituais realizados pelo povo de Israel apontavam para o Senhor que haveria de vir. Porque assim é dito a nós: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, nela estávamos aprisionados. Para essa fé de futuro que haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de guia, de tutor, ou como diz na Ara, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu para que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei nos direciona a Cristo, para que tenhamos fé em Cristo. E nós somos libertos desta lei porque o apóstolo Paulo também nos chama a atenção para que nós não ocupemos o lugar que é de Cristo com as leis. Ou seja, você, de maneira alguma, deve anular toda a obra do Senhor, se colocando debaixo da lei. Como se você pudesse contribuir de qualquer maneira para a sua salvação, seja como circuncidar-se, guardar dias, separar a sua alimentação, reservando
como prescrito, seja fazendo doações, seja fazendo caridades, o que for, nada pode contribuir para a sua salvação. Nós vemos que alguns estavam voltando a isto, não diferente dos nossos dias. Nós vemos a arca sendo colocada dentro da igreja, o menorá, diversos atributos da antiga aliança que são dispostos como se valessem ainda hoje. E nós vemos algo mais grave, alguns que declaram a fé exclusiva em Cristo para a sua salvação, dizendo isso abertamente, mas vivendo como se não dependessem exclusivamente de Cristo. Eles dizem: eu sou salvo pela obra de Cristo. Eu sou salvo porque Cristo morreu em meu lugar. Mas dizendo: eu faço isso aqui, aliás, eu não faço isso aqui, porque senão eu posso cair, senão eu posso perder a minha salvação, senão o Senhor pode não se agradar da minha obra. E através da justiça conquistada em Cristo por meio da fé, é isso que eu quero te encorajar, irmão. Você está liberto da culpa do pecado. Como o apóstolo Paulo nos anuncia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é liberto da ira condenatória de Deus, porque o próprio Jesus diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. E você também é liberto da condenação da lei, da maldição que a lei traz sobre cada um de nós, a morte. Como lido durante a liturgia, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele mesmo morreu aquilo que a nós era merecido. Nós merecíamos estar naquela cruz. Nós merecíamos a punição dos nossos pecados. Mas Cristo se fez maldito para que você estivesse aqui. A sua salvação não depende, nem jamais dependerá do que você faz. E ainda mais, ela nunca colocará em risco pelo que você será colocada em risco pelo que você deixa de fazer. Então, no nosso primeiro ponto, você está liberto da obrigação que a lei nos dá, porque nós não conquistaremos a salvação por meio das obras. Em Cristo, no segundo ponto, nós estamos libertos de buscar ser aceitos por Deus mediante as nossas próprias obras. No versículo 2 a 4 diz: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, se vocês voltarem aos velhos rituais. E ele segue: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E termina: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nosso primeiro ensino aqui neste ponto é considerar a obra de Cristo e algo a mais para a sua salvação é o mesmo que negar a suficiência de Cristo. Dizer que você precisa fazer qualquer coisa a mais é dizer que Cristo não é suficiente para que você seja salvo. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Romanos 3, de 19 a 20. A lei nos serve para compreender quem nós de fato somos, quem Deus é, o que Ele exige e o que a nós é impossível ser cumprido. E esse é o segundo ponto. Assumir a exigência da lei com finalidade de salvação, além de negar a suficiência de Cristo, é aceitar um padrão de obras de justiça inalcançável ao homem,
Quando você diz que Cristo não é suficiente, você diz, eu vou conquistar a minha salvação pelos meus méritos. Mas o que a lei te mostra é que é impossível. Quanto mais você busca viver em conformidade com a lei prescrita na sua literalidade, você verá que é impossível. Nós conversávamos ontem em casa, a lei diz, não roube. E aí você pode dizer, eu não roubo. Mas será que em todo o contexto você de fato não rouba? Ou como o próprio Senhor Jesus Cristo reinterpreta o adultério. Você diz, eu não adultero, eu não traio meu marido, a minha esposa. Mas Jesus diz, se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. Não assassinarás, não matarás. Jesus diz que aquele que chama o seu irmão de tolo, já o assassinou. Será que você consegue cumprir as exigências perfeitamente segundo Deus prescreve? É essa exigência que a lei cobra de nós. E é isso que é anunciado por meio do Evangelho. A lei nos mostra, vocês não conseguem. Vocês são pecadores. A lei é espiritual, como diz Paulo. Cada um de vocês é carnal. Nós desejamos aquilo que não vem do Senhor. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo, observam, a tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Gálatas 3, 10 a 11. O próprio apóstolo Paulo anuncia isso aos Gálatas. Se vocês não cumprirem sempre, em todo o tempo, em todas as suas ações, pensamentos, aquilo que Deus exige, vocês já pecaram. E assim como o irmão Ailton disse, Tiago também disse, porque quem quebra um só mandamento, quebra todos. Se você tropeça em um ponto, em uma vírgula, você quebrou toda a lei de Deus. Você já é passível de morte. E o nosso próximo argumento nesse ponto é que também há aqueles que procuram se justificar por meio da lei, renunciando completamente à graça de Cristo. Por certo tempo, pode aparentar de maneira externa ser parte do corpo de Cristo. Pode ser assíduo na igreja, pode entregar os seus dízimos, pode participar de todos os trabalhos que a igreja oferta. Mas se o seu coração não for transformado por Cristo, pelo Espírito Santo, de nada valeu cada uma das suas obras. E assim também é dito, de fato essas pessoas nos deixaram porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertenciam a nós. É importante ressaltar que o apóstolo Paulo não anula a lei. Ele observa isso no capítulo 14. Leiam comigo aqui, no versículo 14, aliás. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre. Ainda nesse ponto de que há aqueles que tentam se justificar, nós vamos encontrar aquelas pessoas que aparentemente praticam boas obras, não são cristãs, não fazem parte de um corpo, mas que de fato, se nós observarmos externamente, elas não roubam, elas recolhem seus impostos, elas não traem seus cônjuges. Nós vamos ver que elas aparentam serem boas pessoas, mas aí mora o orgulho. Elas podem dizer no seu coração, eu não faço nada de errado. Eu não mereço ser punido porque eu sou uma boa pessoa.
se nós traduzirmos essa frase, o que ela está dizendo é: eu não preciso de um Salvador. Eu sou bom por mim mesmo. Os meus méritos são suficientes. E voltando ao fato de Paulo não ter anulado a lei, o nosso Senhor também, da mesma maneira, disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para dizer que vocês não têm que cumprir a lei. Eu vim para dizer: eu cumpro aquilo que a vocês é impossível. Muitos aspectos externos após a vida de Cristo devem ser observadas e elas devem ser reinterpretadas. Mas as exigências morais continuam a afirmar a vontade de Deus para o comportamento cristão. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por essa razão, você é convocado a analisar e a confirmar a sua vocação e eleição. Porque o apóstolo Pedro diz: meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e de que Deus os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Se vocês observarem se de fato vocês têm convivido com os preceitos que a lei nos dá, nós não vamos conseguir cumprir a lei, mas ela nos orienta como viver para agradar a Deus. Não porque nós conseguimos perfeitamente cumprir o que Deus exige, mas porque pela fé em Cristo nós sabemos que Ele cumpriu. E nós também somos chamados a viver de maneira que devemos manifestar o Espírito que dentro de cada um de nós habita. O Espírito de Cristo habita em você, meu irmão. E é isso que você é chamado a revelar, a testemunhar àqueles que ainda não o conhecem. E o nosso último ponto. Em Cristo, você está livre de rituais que não produzem salvação. No versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo nos diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança que da justiça, aliás, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Por meio do Espírito que em você habita, você possui a esperança da justificação no último dia. Mas isso mediante a fé, mediante ao compreender e aceitar os méritos concedidos pelo Filho de Deus. Pois o próprio Espírito é o deleite antecipado da glória. E por fim, Paulo não está argumentando contra a circuncisão em si, mas ele está argumentando contra a tentativa de tornar isso uma exigência para a salvação. Ou isso, ou qualquer outra coisa além de Cristo. Paulo está dizendo: vocês são livres em Cristo, mais nada. Pois assim como a incircuncisão não tem valor algum, mas em Cristo Jesus, a única coisa que tem valor, como ele conclui este trecho aqui, é a fé que atua por meio do amor. E aqui o nosso primeiro argumento. A esperança derramada pelo Espírito no coração do cristão é resultado da aceitação de Deus em seu Filho Jesus e não resultado das nossas obras. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós de fato somos filhos de Deus. A alegria que brota no seu coração é porque Deus te aceitou em Cristo Jesus. Você foi feito filho dele. Aos Romanos, Paulo diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama.
Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Um pouco antes, Paulo diz: pode ser que pelo bom, qualquer um de vocês, qualquer um, se anime a morrer. Como nós dizíamos, aquele que recolhe seus impostos, aquele que aparenta ser uma boa pessoa. Pode ser que por esse você se anime a morrer. Você fala, não, ele não merece. Mas Cristo não olhou para esse. Cristo olhou para cada um de vocês. Cristo olhou para mim. Ele viu o nosso coração e ele disse, é por esse que eu vou morrer. Para que ele seja considerado como nós somos, o Deus Santo. A fé salvadora é o abandono de qualquer tentativa de agradar a Deus por você mesmo. Como nossa bondade, como nossas arrogâncias assim presumem. Ela é um ato de confiar em Cristo e em sua justiça. A fé salvadora é aceitar que o Senhor pagou qualquer dívida que você tinha e que ele suportou qualquer castigo que você merecia. A fé salvadora, definitivamente, ela não é qualquer virtude que você possa apresentar diante de Deus como argumento para dizer, eu não mereço a morte, eu não mereço o inferno. É como a nossa confissão de fé afirma, é receber e descansar somente em Cristo. Esta é a fé salvadora. Descansar e receber. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Filho de Deus. E resumidamente, é colocar toda a nossa confiança em Jesus e não em nós mesmos. É isso que é fé salvadora. É assumir diante de Deus, eu não sou capaz de cumprir aquilo que o Senhor exige. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo. E por fim, a fé salvadora deve revelar o amor. Ou como diria o apóstolo Tiago, a fé deve ser viva e nunca morta. Você deve amar a Cristo, mas também deve amar ao seu povo. E de uma forma especial, deve amar a palavra de Deus. Porque a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Essas são frases do próprio apóstolo Tiago. E é assim que Deus diz a cada um de vocês, diz a mim, pela fé. Mas a sua fé é revelada por meio das suas ações. As suas obras não te justificam, mas as suas obras revelam quem você é. Você não pode dizer, eu amo a Deus, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Em Cristo, o homem está livre da lei, como nós vimos, como sistema de salvação, pois cumprindo a lei, o Senhor te libertou da sua culpa. Ele te libertou da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e da maldição que ela traz sobre o homem. Nós vimos que ao homem é impossível cumprir toda a exigência da lei, mas que em Cristo a vontade de Deus é totalmente satisfeita. E também vimos que nenhum ritual deve substituir a obra de Cristo, pois mais uma vez eu afirmo que nada do que você faça, nada,
pode satisfazer plenamente a vontade de Deus. Assim como nada do que você possa deixar de fazer pode tirar aquilo que Deus fez por você. A conclusão é que a obra de Cristo realizada, ela é suficiente para a salvação de todo aquele que crê em seu nome. Nenhum ritual ou ordenança pode acrescentar qualquer crédito a você. Retomo aqui uma frase do nosso primeiro ponto. Como eu já disse, sua salvação não depende, nem jamais dependerá do que você faz e nunca será colocada em risco pelo que você deixa de fazer. E umas aplicações. 4 aplicações. A primeira, abandone todos os meios de buscar justificar-se diante de Deus. Fora de Cristo, não há como agradar a Deus. Fora de Cristo, não há como cumprir a lei. Fora de Cristo, não há como ser salvo. Pare de tentar agradar a Deus pelo que você faz por si mesmo, dizendo diante de Deus, olha, Senhor, como eu sou bom. Dando um exemplo, como eu costumava dizer, eu já contei isso acho que umas 2 vezes aqui. Quando eu lia as bem-aventuranças, eu lia, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Fala, bem-aventurado aqueles que não roubam, bem-aventurado aqueles que falam. Eu lia e dizia, esse eu sou um pouco, esse aqui não, esse aqui ainda preciso alcançar, esse aqui estou no caminho. Mas por meio do Espírito Santo, ao ler as bem-aventuranças, eu digo, esse aqui eu não consigo, esse aqui eu não consigo, esse aqui eu não consigo, esse aqui eu não consigo. Todas as bem-aventuranças eu dependo da graça do Senhor. Na segunda aplicação, busque com diligência, meu irmão, cada vez maior. Busque confirmar a sua vocação. Busque confirmar a sua eleição. Analise a sua fé. Ela é viva? Ela de fato revela a Cristo? Ela de fato revela o que Deus quer fazer? Tomo aqui um exemplo do reverendo Augustus, partindo para a nossa próxima aplicação. Muitos cristãos acreditam que podem agradar a Deus e podem vencer os seus pecados tentando cumprir aquilo que a lei de Deus exige. Mas esses cristãos se esquecem que a lei somente revela o seu pecado. O cristão precisa aprender a viver pela graça de Deus, confiando na suficiência de Cristo. Nós não vamos conseguir vencer o pecado se nós não confiarmos na graça. Como é que nós vamos conseguir agradar a Deus se nós não conseguimos vencer um pecado? E o reverendo Marcos Kleber também tem uma ilustração que diz assim, a igreja deveria se parecer mais com uma sala de espera de um médico, de um hospital, de um consultório, mas ela parece muito mais com uma sala de entrevistas de emprego. Porque na entrevista de emprego, nós queremos parecer competentes, impressionantes. Na entrevista, as nossas fraquezas são enterradas, escondidas. Há nisso uma busca de aceitação pela performance, ou seja, nós buscamos apresentar as nossas obras como meio de dizer eu sou santo. O que no contexto da igreja, essa postura essencialmente é legalista. Mas na sala de espera de um consultório médico, presumimos que todos ali estão doentes. Todos precisam de ajuda. Isso está muito mais próximo da realidade da igreja do que a sala de entrevistas. Somos pecadores aceitos por Deus pelo sacrifício e pela performance de Cristo. E vivenciamos juntos a santificação. Como em um hospital, nós tratamos das nossas doenças, crendo que um dia nós estaremos livres dela. Essa é a nossa esperança. Nós não devemos esconder as nossas fraquezas, achando que ninguém passa por
dificuldades, situações problemáticas. Cada um de nós tem as suas lutas. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Cada um de nós tem as suas queixas diante de Deus. Mas nós não precisamos aparentar boas obras para justificar-nos diante de Deus, principalmente. E esse é a minha exortação, irmãos. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ela foi conquistada por Cristo e ela é dada a você por Cristo, por meio do Espírito Santo. Não porque você mereça, não porque você possa fazer qualquer coisa, mas por graça, porque Ele escolheu te aceitar como filho dele. Que Deus nos ajude a viver assim. O irmão que desejar pode orar nesse instante. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
teu poder.